dificuldades daqueles que, não tendo entendimento, provocam relacionamentos perturbadores. De pessoas que não nos entendem, pessoas que não aceitam o que somos, pessoas que não agem dentro do padrão cristão, e nós temos que conviver com elas. Logo, o fato de eu estar em Jesus não me isenta de ter que lidar com pessoas difíceis, com pessoas rancorosas, com pessoas egoístas. O fato de eu estar servindo a Jesus não quer dizer que eu não vou estar cercado de pessoas cuja índole é ruim e cujo proceder é falso, é complicado. Ou seja, o fato de eu ser um discípulo de Jesus não anula do meu convívio estas pessoas. Pelo contrário, em estando eu em Jesus, eu aprenderei com Ele a me relacionar também com essas pessoas. A não me ofender, a não me machucar, a não deixar... No caminho, eu não passo a ser atingido pela enfermidade da alma egocentrista. Essa é a grande verdade. Eu não gero expectativas, o caminho me ensina ou me leva à consciência de que eu não devo ter expectativas com relação ao outro. Posto que no caminho do discípulo cristão, eu aprendo a viver com Deus, eu e Ele. Sem a dependência do que o outro possa querer ou deixar de querer. Em Cristo eu vivo para Deus. Em Cristo você vive para Deus. E o que acontece ao redor já não atinge e não machuca a nossa alma. Porque se eu ainda me machuco com a falsidade de alguns, com a ironia de outros, com o proceder, se eu ainda me machuco com o que o outro realiza em si mesmo, então eu ainda não entrei pelo caminho do discípulo cristão. É preciso que eu entre pelo caminho do discípulo cristão para que haja em mim libertação dos pensamentos da alma do outro. O que o outro pensa, o que o outro acha, o que o outro diz, já não tem nada a ver comigo. No caminho do discípulo cristão, eu procedo dentro da orientação que o Cristo me dá. Vou agir conforme Cristo, viver conforme Cristo. E é neste sentido e só dentro desse caminho que eu tenho a possibilidade de cumprir o mandamento do Senhor que diz que eu devo amar até os meus inimigos. Não há possibilidade de se amar inimigos fora do caminho cristão. Eu posso até amar meus amigos sem Cristo. Eu posso até amar minha família, mesmo sem Cristo. Mas amar meus inimigos, só se eu estiver transitando o caminho do discípulo cristão, se eu estiver transitando por Cristo, se eu estiver vivendo em Cristo, se eu estiver caminhando em Cristo. Se eu estiver indo cada vez mais para as profundezas de Cristo e conhecendo a intimidade, o coração de Jesus, é capaz de eu ser inundado por seus sentimentos, seus pensamentos, iluminado pela luz que Ele próprio produz dentro do processo do meu caminhar nele. E como resultado, então, eu passo a andar como Ele andou, a falar como Ele falou, a amar como Ele amou, a perdoar como Ele perdoou, a me exercitar piedosa e misericordiosamente como Ele se exercitou no caminho de todos os homens. Porque essa é a verdade. Ele que é o caminho e que passa pelo caminho de todos os outros homens, porque é incrível, Jesus veio a nós.
E ele passa dentro de toda a aldeia. Eu gosto de olhar então a geografia, né? Dos passos de Jesus, e vão vendo como ele passa em todas as aldeias de Israel, em todas as cidadezinhas, vai entrando nas casas, nos povoados, ajudando gente aqui, gente ali, socorrendo este e aquele, fazendo maravilhas aqui e acolá. Jesus está em ação no caminho dos homens, convidando os homens para caminhar nele, convidando os homens para fazer parte da vida dele. E é neste sentido que ele é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Então, não está aqui um chamado para deixarmos de lado a nossa vida natural. Mas aqui está um chamado para caminharmos, enquanto na natureza humana, dentro da espiritualidade do Cristo. Há um chamado para que nós possamos viver com Jesus dentro de toda e qualquer dimensão da vida humana, compreendendo que Jesus está conosco, está em nós e nós nele, apesar de toda e qualquer circunstância que possa nos cercar. Então, neste sentido, nós vamos ver ele curar uma porção de gente. O caminho do discípulo cristão às vezes passa pela necessidade. Alguns seguidores de Jesus ficaram com fome e não tinham o que comer. Mas como o caminho que é Cristo estava lá, multiplicou pães e peixes e deu de comer aos que o seguiam. Porque aqueles que confiam do Senhor, ou no Senhor, de nada tem falta. Dentro dessa mesma percepção, o caminho do discípulo cristão, muitas vezes, vai ter que passar pela morte. Primeiro, a morte do eu. Posto que ele disse que ninguém pode segui-lo, se primeiro não negar a si mesmo. É verdade? Você já encontrou pessoas servindo a Deus e diz assim, no meu entendimento é desse jeito. Eu até escuto, mas eu não... É como eu penso. Não serve para ser discípulo. E não sou eu que estou inventando, é Jesus que está dizendo. Não serve para ser discípulo. Qualquer pessoa que se estribe sobre o seu próprio entendimento não é apto para ser um andante, um caminhante do caminho do discípulo cristão. Posto que Jesus ensina que aquele que quiser segui-lo precisa, antes de qualquer coisa, negar a si mesmo. Sabe por que alguns dizem que é difícil de obedecer Jesus? Porque eles se recusam a negar a si mesmo. Eu perdoar, não perdoo. Ciclano eu até perdoei, mas Beltrano não perdoo. Pobre alma, triste coração, miserável ser, que não nega a si mesmo e que não entra pelo caminho do discípulo cristão. Irmão Adilson, mas eu não consigo. Muita gente que não consegue já está lá no outro lado da vida, entende? Dando abraço em coisa ruim. Entendeu? Eu consigo. Eu vou conseguir. Eu assassino o meu ego. Esmurro a minha carne. Ponho o meu egoísmo lá embaixo da sola do sapato. Sapatei em cima deles. Fica-te aí. Para que em mim, no meu coração, no meu eu espiritual, o Senhor reine. Posto que ele disse, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Mas aquele que quiser salvar a sua vida, você sabe do que ele está falando? O que quer conservar o seu egocentrismo, o seu egoísmo.
aquele que quer conservar as suas opiniões, aquele que é achão, que pensa que já sabe tudo, entendeu? Que não ouve os conselhos, que não recebe a palavra, que não quer entrar pela porta estreita e seguir o caminho apertado, que não topou caminhar o caminho do discípulo, esse perderá a sua vida. Perderá a sua vida em um viver sem sentido, em um conjunto de frustrações, de ilusões, de enganos, atrás do vento, sem nada conquistar em si mesmo. Mas aquele que negar, que perder a sua vida, que deixa de lado as suas opiniões, que quebra as suas tradições, que renuncia seu próprio entendimento e busca no caminho que é Cristo, a sabedoria que vem do alto e a ciência espiritual, esse acha a sua vida, encontrou a sua vida. Então, o caminho cristão, muitas vezes, eu vou fazê-lo em meio à arrogância de homens egoístas, de pessoas que não têm entendimento, que vivem a ignorância da falta do entendimento, a escuridão, que não enxergaram a luz da ciência divina e não perceberam, nunca receberam em si a sabedoria que vem do alto. Mas eu vou estar transitando por aqui. Eu quero que você nessa noite compreenda. Seguir Jesus é um tomar a cruz e ir avante. Seguir Jesus não é uma questão de ter ou de melhorar, ou uma questão de eu facilitar a vida para mim. Não. Seguir Jesus é uma questão de erguer a cabeça, encarar a vida, ter ousadia, ter coragem, se encher do Espírito Santo e segui-lo a qualquer custo, fixá-lo como alvo a ser atingido e transitar por todos os outros caminhos, sem deixar ele, sem abandoná-lo. E quando chegar até mesmo o caminho da sepultura, esse ninguém gosta que a gente fale, né? A maioria das pessoas, quando a gente fala, o caminho da sepultura, vai falar em morte. Não gostei do culto hoje, falou em morte. Se o caminho da vida cristã inicia-se com a morte do meu ego, para que apareça em mim o verdadeiro eu, também o caminho para a ressurreição passa pela via da morte. E vai ser inevitável. Um dia, o nosso corpo será transformado. E para que isso aconteça, vai ser ou via morte ou via arrebatamento. Certo? Ou seremos transformados naquele abrir e fechar de olhos, naquele relâmpago, aquele relâmpago de poder, de ação divina, que será transformador, restaurador. Eu fico às vezes imaginando como isso vai ocorrer, porque será, claro, são milésimos de segundos, um abrir e fechar de olhos, um piscar. Mas tentando botar o tempo em câmera lenta, eu fico olhando o processo. Porque o caminho do cristão é um caminho de aperfeiçoamento, não é um caminho dos perfeitos. Seguir Jesus não é para quem está perfeito. Muito pelo contrário, ele mesmo disse que os sãos não precisam de médicos. E qualquer ideia de eu me aperfeiçoar para agradar Jesus é pura ignorância espiritual. Porque se eu conseguisse me transformar para servir a Deus, eu não precisava de Jesus.
Se houvesse em qualquer um de nós seres humanos a capacidade de nos transformarmos, nos renovarmos através da nossa própria força, da nossa própria capacidade, quer seja da nossa capacidade intelectual, emocional ou espiritual. Se houvesse uma pitadinha de possibilidade de nós arrumarmos a nós mesmos, Deus não precisaria ter enviado aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não precisava deixar o seu trono de glória e se esvaziar da sua divindade para vir à terra como homem, para manifestar aos homens a glória de Deus na sua humanidade. Se isso fosse possível, ele não precisaria ter vindo. Mas ele mesmo sabe o que muitos de nós às vezes não sabem. Ele sabe que nós não temos condição, não. Ele sabe que não é possível nós nos transformarmos. Que não é possível nós fazer a reciclagem de nós mesmos. Ele sabe que ainda que haja em corações humanos o desejo de mudança, a verdadeira mudança, só o seu Filho pode realizar na nossa vida. Ele sabe que por mais que nós queiramos, a perfeição não está em nós, e a partir de nós mesmos, de nossas energias, de nossa luz ou de nossa capacidade de qualquer ordem, não está em nós a possibilidade de realizar em nós o novo nascimento. E em sendo assim, é que Ele nos amou com um amor tão grande, que enviou seu Filho para nos ajudar. E ao enviar seu Filho, Ele enviou seu Filho com poder, com graça, com glória e com a plenitude do seu Espírito para atuar na nossa vida. De sorte que o Filho de Deus veio e começou uma boa obra em nós. A Escritura, registros de Paulo, apóstolo, diz que aquele que começou em nós a boa obra, que boa obra? Este que abriu a porta e que se fez caminho para nós, e que pelo seu poder nos transportou da ignorância para a ciência espiritual, das trevas para a luz, e que nos gerou pelo seu poder novas criaturas em Cristo Jesus, e nos colocou no caminho, verdade e vida. Este mesmo, que começou em nós essa boa obra, o Pai do céu, através de seu Filho Jesus Cristo, e hoje, muito especialmente no ministério do Espírito Santo, Ele começou em nós uma boa obra. Essa obra começou com o convencimento de quem nós somos e o que nós podemos ser. Começou com um trabalhar do Espírito Santo no nosso coração. E aí o Paulo diz assim: esse mesmo, que começou em vocês esta obra, que esse desejo de mudarmos, esse desejo de sermos novas criaturas, esse desejo de caminhar o caminho que nos está proposto, esse desejo de seguir Jesus, de ser um discípulo de Jesus, essa grande e maravilhosa proposta de nós caminharmos em direção a Deus, é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. O mais fraquinho, o mais pequenininho, o mais demente entre nós, ainda assim há na nossa vida uma obra do Espírito Santo de Deus. Há um trabalhar do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, que em nós começou a boa obra. Está escrito assim: Ele mesmo a aperfeiçoará. Então Ele começou e Ele não vai deixar inacabada. E aí Ele diz: a aperfeiçoará até ao dia de Cristo. E então eu fico aqui pensando, que poder, que coisa gloriosa está no caminho
do discípulo cristão. Esse caminho é um caminho que emana luz, que emana graça, que emana verdade, que emana poder. E quem está no caminho, se Jesus voltar agora, ainda que esteja incompleta a obra. Alguém diz, irmão Adilson, eu ainda não consigo dominar tal coisa. Eu digo, fica tranquilo. Estás no caminho? Não, eu estou no caminho, irmão Adilson, mas tem tanta coisinha para arrumar. Eu digo, fica tranquilo. O poder que ressuscitará os mortos atuará no caminho do discípulo cristão e transformará os vivos. De sorte que aquilo, Chico, que está para se completar, será pleno na hora em que Jesus vier buscar a sua igreja. Oh, glória a Deus! Ah, irmão Adilson, eu ainda tenho algumas complicaçõezinhas, o meu coração ainda tem um lado que está cru. Tem gente que pode estar como Efraim, tribo de Israel, que o profeta disse, Efraim é como um bolo que não foi virado. Você sabe o que é um bolo que não foi virado? Um bolo que assou só de um lado. Tem gente que torrou bastante um lado assim, mas por dentro ainda está cru. Eu lembro da mãe fazendo cuca. E às vezes ela ia lá no forno e colocava o palitinho para ver se estava assado por dentro. A gente olhava, estava amarelinha, assim, douradinha por fora, né? E ela puxava o palitinho e estava cru dentro. Tem gente que está assim, tem um lado ainda em deficiência, tem algumas partes da vida que ainda precisam ser assadas, precisa das labaredas do Espírito Santo de Deus para assar de vez essa nova criatura que de Deus está se formando, mas não tenhas medo. Se tu permaneceres no caminho que é Cristo, e dentro de todo o processo existencial, tu viver em Cristo, e Ele voltar, Ele mesmo te aperfeiçoará. Oh, glória a Deus! Ele completará a obra, e aí isso vai se dar num milagre. Como as águas de Caná que se transformaram em vinho, em segundos. Como o cego que enxergou só com o ver de Jesus. Como o paralítico que pôde levantar-se e levar a cama para casa, só com o anda de Jesus. Porque no caminho do discípulo cristão, o milagre é isso. É que em um momento eu não presto, em segundos depois mudou a minha vida. Eu sou um discípulo de Jesus. Oh, glória a Deus! Em um momento estou andando errado. E em segundos, eu agora estou andando na verdade. Oh, glória a Deus! Em um momento eu me desequilibrei. E logo no passo adiante, Ele já me deu a mão. E eu começo a andar firme na sua presença. Oh, glória a Deus! No caminho do discípulo cristão, às vezes, como Pedro, em um momento eu afundo, me vejo afundando, por causa das dúvidas que vieram à minha mente, ao meu coração. E mais, logo que grito, Senhor, salva-me, a mão de Jesus se estende e me põe na crista da onda, sem prancha de surf. Olha só, oh, glória a Deus, esta é a obra. O importante é não deixar o caminho, é viver o caminho, é proceder no caminho, é experienciar o caminho em todos os meus caminhos. Neste sentido eu concluo dizendo, viva a vida, seja feliz, faça o que você gosta, vai aonde você tem prazer, brinque, sorria, se divirta em todas as áreas, não seja nenhum alienado de ideologias, não seja nenhum radical de religião, mas seja uma pessoa livre servindo Jesus. E aonde você for, o que você estiver fazendo, lembre-se, o caminho está aqui, eu estou no caminho.
o caminho está comigo e eu não saio do caminho. Glória a Deus. Então, glorifique a Deus por estar em Jesus e seja feliz. Amém? As irmãs vão cantar, é? Então cantem agora. Oh, glória a Deus. Enquanto as irmãs vão cantar, aqueles que o Jair convidou para ajudar na ceia, bom, tem algum que vai cantar que foi convidado a ajudar na ceia?